Olá, olá! Estamos começando mais uma live e hoje o tema é por isso que o dinheiro não vem. Vamos fixar aqui. Enquanto o Instagram avisa que estamos ao vivo. Pronto. Fixado. Vamos lá. Estamos aqui no esquenta para o Dia das Mães. Domingo vai ser Dia das Mães, um dia tão especial e importante, né? Principalmente as mulheres aqui que me assistem, que me seguem, que já são mamães, né? Então estão vivendo aí a maternidade, né? Muitas alunas minhas recém são mães, né? Também com os filhinhos de meses, 1 aninho, 2 aninhos, a grande maioria, algumas pretendendo aí ser mães também. E nada como a gente falar, né, adentrar nesse assunto com a visão sistêmica para poder compreender o quanto esse vínculo mãe e filho é importante, o quanto olhar para a mãe é importante para compreender as esferas do nosso sucesso, as esferas do dinheiro. Porque muitas vezes a gente acha que muitas questões que envolvem o nosso sucesso financeiro está muito vinculado à estratégia, a movimento, a fazer mais. E a gente não olha para um aspecto que não é fácil de olhar. Não é uma coisa assim simples. É um aspecto que é interno, né, gente? Quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente fala dessas compreensões, é algo que não é tangível, é algo que é sentido. E hoje essa live aqui é justamente para que a gente possa olhar para nossa mãe em outras esferas e compreender o que isso está vinculado com o nosso dinheiro, o que isso está vinculado com o nosso sucesso. Porque pouco se fala, pouco se entende. E aí muitas vezes você está aí tentando fazer mais dinheiro, se esforçar mais, correr atrás mais de resultado e nada muda. E você sente que você está fazendo, você sente que está se esforçando, mas as coisas não acontecem. Por que será? Então, nessa live aqui, a gente vai falar justamente sobre isso. Então, para você que está chegando aqui agora, já chama as amigas para assistirem, tá? Aquela amiga esforçada, aquela amiga que faz, tá sempre correndo atrás, não sai de um teto financeiro. Aquela amiga que você sente muitas vezes que tem dificuldade de cobrar o preço do valor, o valor do produto, do serviço dela. Aquela amiga que tem dificuldade de conseguir mais clientes, né? Muitas vezes dificuldade de abrir a boca e atrair mais clientes. Aquela amiga que tá cansada. Manda essa live para 5 amigas aí, pelo menos 5. Vamos lá, vou mandar aqui também. Vamos chamar essa mulherada aqui para entender mais da esfera da mamãe. Mãe e dinheiro tem tudo, absolutamente tudo a ver. E vocês vão entender isso hoje. Vamos lá, bora. Eu ganho muito, mas tenho dificuldade de manter. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, a dificuldade de manter é o papai. Tem a ver com o papai, sabe por quê? Porque pai é estrutura, pai é sustentação. Mas a gente não vai falar de papai hoje. Hoje é de mamãe, hoje é de vir. Hoje é vir, venha dinheiro, venha sucesso. Então, é aquela sensação, né? Aquela sensação de eu faço tudo certo, mas o dinheiro não flui, o dinheiro não vem. Então, esse é o objetivo hoje, a gente falar do vir, porque primeiro a gente precisa fazer com que ele venha, para depois a gente sustentar. E claro, né? São esferas de amadurecimento, esse olhar para o dinheiro, porque o dinheiro ele tem faro fino, né? Ele não aceita desaforo. E dinheiro é coisa de adulta.
Então tem que olhar para vários aspectos, mas hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Como trazer mais, como vir mais, né? E aí, por que o dinheiro não vem? Primeiro, o que acontece, né? Muitas mulheres têm aí uma facilidade em trabalhar, em fazer, em acontecer, porque assim, o que eu percebo, né? A grande maioria das mulheres que vêm para mim, que são minhas alunas, que são meus clientes de constelação, as minhas alunas de processos terapêuticos, a grande maioria, acho assim, ó, se não todas, são muito fazedoras. São mulheres que é para fazer? Já fiz, tá feito. Pediu para fazer? Tá feito. Já tá tudo certo. Só que são mulheres que fazem tanto, fazem tanto, fazem tanto, que muitas vezes estão dispersando energia no lugar errado. E aí, o dinheiro, gente, anotem isso, tá? Dinheiro é fluxo de vida. Então, tudo que é contra fluxo de vida, o dinheiro se afasta. Então, se você está se esforçando demais, se está te cansando demais, se faz com que você se compare em excesso, se faz com que custe um preço alto demais, que é o teu bem-estar, o bem-estar da tua família, o dinheiro rapa fora. Rapa fora. E quando a gente fala de aspectos em relação à mãe, gratidão, Alana, maravilhosa. Quando a gente fala no aspecto em relação à mãe, a mãe é a nossa primeira conexão com a vida. A nossa primeira conexão com a vida, por quê? Porque eu só estou aqui hoje porque a minha mãe me deu a vida. Eu só estou aqui hoje porque a minha mãe foi casa e me permitiu crescer dentro da barriga dela. Ela me nutriu para que eu me desenvolvesse e nascesse. Então, a mãe é a nossa primeiríssima conexão com a vida. E não só a partir do desenvolvimento da gestação, existe uma outra conexão, que é o quê? A mãe é a nossa primeira fonte de vida. Como assim? A amamentação. Se não é a mãe nos alimentar, independente de ser no seio, né, própria amamentação, como a mãe que segura a mamadeira para a criança. Bre, mas é babar o pai. Ok. Mas esse movimento é primordialmente de quem? Vem de quem? Da mãe. E se não for a mãe amamentar, quem amamenta? Entende a simbologia? Essa conexão que eu estou trazendo aqui para você? Então, a mãe é o nosso fluxo de receber. E quando há uma rusga, uma pequena rusga com essa conexão, com esse vínculo com a mãe, inconscientemente, é assim que você se coloca diante da vida. É assim que você se coloca diante do dinheiro. Por quê? E do sucesso também, tá? Por quê? Porque dinheiro é fluxo de vida. A mãe é a nossa primeira conexão com a vida. É a nossa primeira conexão com a vida. A mãe nos dá a vida quando nos alimenta. Então perceba, se eu tenho algum problema com a minha mãe, e quando eu falo problema, gente, não leia um problema extremamente grave, não falo com a minha mãe, pode acontecer também, né? Mas assim, eu não quero somente levar para casos extremos de eu odeio a minha mãe, eu não falo com a minha mãe, eu não gosto da minha mãe, eu não consigo conectar com a minha mãe, eu não consigo ver minha mãe. Tem essas esferas, tem esses aspectos, mas não só esses. A gente pode falar de coisas pequenas aqui também, no sentido de que julgamento, quando as coisas que a minha mãe faz me incomodam, me irritam, quando eu gostaria que ela fizesse coisas diferentes,
do que eu julgo que é certo, do que eu acho que seria bom. E aí, se algo que a minha mãe faz me incomoda, me irrita, se existem aspectos que me causam algum tipo de angústia ou desconforto em relação à minha mãe, é assim que você se coloca diante da vida. É assim que você se coloca diante do dinheiro. Entende? E aí, por isso que existe a sua dificuldade, muitas vezes, de fazer. Existe uma dificuldade de receber. E aí, vem nas esferas, né? Vai vindo as esferas. A dificuldade de cobrar, a dificuldade de atrair cliente. Porque, o que acontece? A mãe é a simbologia do feminino. Então, se eu tenho problema com o meu feminino, né, meu feminino, de onde vem o meu feminino, ou seja, eu tenho um feminino ferido. Eu preciso olhar para isso. Porque nos negócios, tá? Principalmente aqui as empreendedoras que estão me vendo, que estão me ouvindo, nos negócios, o que atrai clientes é o feminino. É um feminino curado. Porque o feminino, ele é magnético. O feminino, ele é acolhedor. O feminino é nutridor. Ele que nutre, ele que gera o fluxo dentro de um negócio. E aí, se você tá com seu feminino ferido, você pode fazer. Até vem, mas é pesado. Não é um fluxo leve, não é um fluxo gostoso, das coisas fluindo e acontecendo com facilidade, entende? Compreende? Conecta aí? Já fui entrando no tema rapidinho, nem falei, né, nem me apresentei. Se você está aqui, ó, me vendo pela primeira vez, se você está me vendo aqui pelo YouTube no gravado, seja muito bem-vinda. Meu nome é Brenda Heineck, sou consteladora, sou terapeuta sistêmica, pós-graduando em neurociência. E hoje essa live aqui, ó, a gente já começou atravessada aqui, porque é um tema muito importante. A gente está falando hoje do poder que tem uma mãe na nossa vida. O poder dessa conexão, desse vínculo tão forte que é o da mãe. E o quanto esse vínculo é responsável, consciente e inconscientemente, de fazer o dinheiro vir, de fazer o dinheiro chegar, de fazer você ser um sucesso. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito, muito mesmo, mas não prospera, se você é uma pessoa que é excepcional no que você faz, e eu sei que você é excepcional e muitas vezes você acha que você não é, mas você é excepcional e cobra pouco, porque você ainda não se sente pronta o suficiente, porque você acha que você tem que aprender um pouco mais, você tem que estudar um pouco mais, você não está preparada ainda. Se você tem dificuldade de cobrar, no sentido de, na hora que eu recebo o dinheiro, eu sinto culpa. Na hora que a cliente me paga o valor que eu cobrei, existe uma culpa de cobrar aquilo ali, de receber aquilo ali. Um medo, muitas vezes, de aumentar o teu preço e a cliente, ó, ir embora. Se você sente que o dinheiro entra e sai rápido, aqui, essa live agora, essa live aqui é pra você. Ok? Como eu falei no início da live, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, uma coisa que é importante que vocês compreenderem é que a mãe é a nossa primeira conexão com a vida. A nossa primeira conexão com o receber, e o receber de bom grado, o receber com facilidade, o receber sem ter que dar nada em troca. E claro que quando a gente fala de trabalho, existe, né, um fluxo de dar e receber. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para você em profundidade, eu quero que você tente compreender o que eu estou falando, porque isso aqui é um nível que não é só com a cabeça que se entende, sabe? Vai muito diferente daquilo que a gente estuda em estratégia, é muito diferente do que a gente vê aí no marketing, enfim, processos comerciais. Isso aqui é além. Isso aqui é além. E se você conseguir entender isso aqui, vai ficar muito mais fácil de você criar um fluxo na tua vida.
Porque é o sentir, é de fato. Quando a gente fala de visão sistêmica, quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de qualquer processo terapêutico, além do movimento, de gerar novos movimentos, de colocar em prática tudo aquilo que você aprende, é o sentir internamente, ok? Então, o que você precisa analisar primeiro? Tá? Fecha os teus olhos aí e pensa. Quando você pensa na sua mãe, quando você começa a pensar na sua mãe, qual que é a sensação que vem para o teu corpo? É uma sensação de leveza ou é uma sensação de corpo enrijecido? É uma sensação de peso? É uma sensação de angústia? Quando você lembra da sua mãe, aonde que a sua mente vai? Para onde que a sua mente vai? Para cenários positivos? Para lembranças boas ou lembranças não tão boas? Lembranças de raiva, de ressentimento, de mágoa. Porque essas lembranças e essas sensações é o que te regem. E agora eu vou te explicar com a neurociência. O que isso quer dizer, tá? O nosso cérebro ele é muito inteligente. O nosso cérebro ele está a todo momento procurando coisas que ele já conhece para se sentir o quê? Seguro. Porque o que é conhecido é seguro. Então, se a tua sensação em relação à tua mãe não é positiva, se você tem dificuldade de receber amor, se você tem dificuldade de ter esse vínculo com a tua mãe, se você tem facilidade em rejeitá-la, se você tem facilidade em criticá-la, teu cérebro ele já associa isso. Se já no teu primeiro vínculo, né, quando você nasce, a tua mãe é o teu primeiro vínculo. Então, a partir desse primeiro vínculo, se esses são os teus registros, o que o teu cérebro vai fazer? Ele vai procurar esses mesmos registros em vários ambientes, em vários cenários, ao longo da vida, para que você esteja a todo momento replicando aquilo que ele já conhece. Entende? Então, de novo, né? Se você tem uma rusga bem grande em relação ao contato, né, ao vínculo com a tua mãe, esse vínculo, ele vai esse mesmo registro é o que você vai viver em vários aspectos da tua vida. Nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, no teu trabalho e no teu dinheiro. Porque o dinheiro, ele é fruto do quê? Ele é fruto da conexão com as pessoas. Ele é fruto de quanto mais você se vincula a outras pessoas, né? Quando você está ofertando ali o teu trabalho, você faz dinheiro. Faz sentido? Então, se você já tem dificuldade com essa primeira pessoa, com as outras pessoas isso vai se replicando. Então, a pergunta que eu quero te deixar aqui. O que tem no relacionamento da tua mãe e que é igual dentro dos teus relacionamentos, que é igual dentro do teu trabalho, que é igual ao teu movimento de fazer dinheiro? Faz sentido? Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Então, por isso, gente, que muitas vezes, né, quando eu me coloco assim, eu quero fazer mais dinheiro, vou trabalhar mais, vou me esforçar mais, não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque se você não olha para a raiz do problema, para a raiz do teu desafio, para a raiz daquilo que te impede de fazer mais, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer 1000 estratégias, você vai investir até mais e vai botar mais dinheiro fora e não vai chegar no resultado que você quer. Por quê? Porque você está excluindo um ponto que é muito importante, que é olhar para a relação com a mãe. Que é sentir o que falta ali para que você se apazigue com essa mulher que te deu a vida. Entende? Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Lídia, Giovana, Rose.
Então perceba, minha querida, se você é a mulher que olha para sua mãe e sente algum tipo de repulsa, se você critica ela, se você queria que fosse diferente, é como se você olhasse para a origem da tua vida, e agora isso aqui de uma forma bem simbólica, é como se você olhasse para a origem da tua vida e dissesse assim, oh, não é suficiente, não é bom. Isso aqui não presta, isso aqui não é o que deveria ser. E aí a origem da tua vida. E dinheiro é fluxo de vida. O dinheiro se afasta. O dinheiro não fica. O dinheiro nem chega para poder ficar. Entende? E aí vem outros aspectos que dentro dessa relação faz com que a gente se relacione com as pessoas numa esfera de necessidade, de busca incessante por algo que a gente não sabe nem o que é. E o que significa isso que eu estou dizendo? Vou dar um exemplo aqui. Eu, por muito tempo, trabalhei na área da beleza. Antes de fazer toda a minha transição para a área terapêutica, me tornar terapeuta, né? Acho que muitas aqui me conhecem dessa época da área da beleza. E eu lembro que eu era esse checklist. Eu tinha dificuldade de cobrar, eu tinha dificuldade de me impor, não me impor assim com grosseria, mas de me posicionar, de colocar limites dentro das minhas relações. Eu tinha essa dificuldade de me sentir vista, de me sentir respeitada. E todos esses sentimentos que eu sentia eram os mesmos sentimentos que eu sentia em relação à minha mãe. E eu tinha muita coisa para resolver com a minha mãe. Eu tinha raiva, eu tinha ressentimento, eu tinha mágoa. Eu queria muito que ela tivesse sido diferente. Sabe aquela... Ai, eu tinha uma falta de paciência com a minha mãe. Só de lembrar, assim, aquelas sensações, meu corpo, ele lembra e é uma sensação horrível. Porque era o que eu sentia. Eu sentia muita raiva. Muita. E aí, quando eu ia agendar com as clientes, que alguma cliente cancelava comigo em cima da hora, eu ficava com uma raiva. Eu ficava extremamente indignada. E era uma raiva, assim, fora do comum. O que era essa raiva? Era a raiva que eu sentia da minha mãe, que eu juntava essa raiva que eu sentia da minha mãe e ainda colocava em cima das clientes. E eu ainda ficava xingando. Falta de respeito, cancelar comigo, meu Deus, como é que faz um negócio desse? Não tem noção das coisas. Por quê? Porque aquilo que eu reclamava da minha mãe, eu dava um jeitinho, ó, de projetar aquela raiva em cima da cliente. E aí, qual que era o pano de fundo aqui? Abandono e rejeição. Quando a cliente cancelava comigo em cima da hora, quando a cliente falava não pra mim, eu sentia a dor da rejeição e do abandono que eu sentia em relação à minha mãe. Então, dava um gatilho em relação a tudo que eu sentia com a minha mãe. O gatilho era o abandono e a rejeição da cliente. E aí eu lembrava daquilo inconscientemente, né? Ativava a lembrança de que eu vivi com a minha mãe. E aí a raiva que eu sentia da cliente, na verdade, era da minha mãe, só que eu já jogava em cima da cliente. Faz sentido isso aqui que eu tô falando? Deu pra entender? Então, eu tinha uma raiva, assim, uma coisa. Graças a Deus, eu nunca falei mal de cliente para outro cliente. Tá? Eu nunca fiz isso. Glória a Deus. Esse bom senso eu tinha. Mas quantas profissionais eu conheço que falam, às vezes, de uma cliente para outra cliente? Aquela raiva não é da cliente. Não é só da cliente. É uma raiva, ó, que vem antes. E isso denuncia um feminino extremamente ferido. Porque daí eu falo mal de outra mulher para me sentir um pouquinho melhor. Mas a verdade, o que eu tô querendo fazer? Eu tô falando mal da minha mãe para me sentir melhor e para dizer assim, ó, eu não preciso de você. Você não foi boa o suficiente? Tudo bem. Não preciso de você. Eu dou um jeito sozinha, eu me viro sozinha. Eu me cuido sozinha. E aí, nessa postura, eu olho para a vida e aí eu digo também para a vida, eu me viro sozinha. Eu não preciso receber presentes do universo, eu não preciso receber presentes de Deus, porque eu sou forte o suficiente para dar conta sozinha, porque quando eu precisei que alguém cuidasse de mim, não cuidaram. Então agora eu me viro sozinha.
E aí é por isso que tudo que você vai fazer, às vezes parece pesado demais. Por isso que tudo que você vai fazer parece que te sufoca. E você não entende por que que a vida é tão pesada. Por que que para outra parece ser mais fácil, para você tudo que você quer fazer é complicado. Você acha que você é a filha desgraçada de Deus, que Deus tem alguma coisa com você. Se veio aqui para pagar algum pecado, colou chiclete na cruz, fez farra na Santa Ceia, qualquer coisa. Você fica nesse pensamento. Meu Deus, por quê? Então, ó, silencia tudo isso aí. Ó, e olha para tua mãe. Olha para a relação com a tua mãe. Entende? Faz sentido? E eu falo isso de um lugar de quem já passou por tudo isso. Falo isso de um lugar de quem teve que passar por tudo isso, teve que olhar para tudo isso. Entende? Mas, Bre, eu preciso abraçar minha mãe, eu preciso pedir desculpa para minha mãe, eu preciso falar com a minha mãe todo dia, eu preciso dizer que eu amo ela. Não. Não é assim. Não é externo. E esse tipo de comportamento vai ser consequência. Vai ser reflexo daquilo que está aqui, ó. Dentro de você. Semana passada eu atendi uma cliente de constelação que ela trouxe justamente o tema raiva. Raiva, muito reativa. Ela falou que o marido dela falou pra ela assim, meu Deus, você é muito grossa. Você é muito grossa, você é muito estúpida. E aí, dentro do atendimento, eu perguntei pra ela, você é grossa somente com as pessoas que estão perto de você ou em outras esferas? Ela, não, no trabalho também, eu sou bem grossa, eu não levo desaforo pra casa. E aí eu fui investigando, né, de onde que vinha aquela raiva. E aí eu perguntei da infância dela. E eu falei, como é que era a tua relação com a tua mãe? E aí ela falou assim, minha mãe era aquela mulher que trabalhava fora e sempre ocupada. E aí quando ela chegava em casa, eu ficava feliz de ver ela, mas aí eu ficava pulando feliz, ela falava, para de pular, menina, para de me incomodar, meu Deus, sossega o facho e tal. E ela falava, mas ela tava brava, né? Ela ficava brava, estressada, porque, imagina, chegava em casa cansada. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo por que ela fazia isso. E o que é importante, né, nessa fala aqui dela? E foi justamente o que eu falei para ela e agora eu falo para você. Talvez hoje, adulta, você compreenda muitas coisas que aconteceram lá atrás em relação à sua mãe, em relação a como a sua mãe se comportou com você. Mas não é sobre hoje você entender. Não é sobre hoje a adulta compreender o que aconteceu. É sobre o que a sua criança viu, ouviu e experienciou que ela não conseguiu administrar, porque criança não tem recurso interno para administrar as coisas que estão acontecendo. E o quanto aquilo lá, que aconteceu lá atrás, te impactou, que hoje vem sendo gatilho para você em todos os aspectos da tua vida. No caso dessa cliente aqui, qual que era a raiva dela? E aí a gente foi conversando, eu fui compreendendo vários aspectos em relação ao vínculo dela com a mãe dela, a raiva que ela sentia e a forma que ela tratava todo mundo era a raiva que ela tinha da mãe. E aí na hora que a gente fez os movimentos de constelação, olhando para essa mãe, falando, mãe, você me fez falta, eu ainda sinto a sua falta. Eu ainda preciso do seu colo. Foi um movimento muito emocionante para essa cliente. Porque ali ela percebeu o quanto ela estava rejeitando a mãe, o quanto ela criticava a mãe e o quanto ela mesma criava uma distância muito grande dessa mãe. E a gente fez um trabalho bem legal ali, foi muito interessante o movimento de constelação dela. Muito, muito, muito. Ela conseguiu enxergar a importância desse vínculo. E eu falei para ela, não é agora sobre você ir abraçar essa mãe, ficar com essa mãe, virar amiga dessa mãe. Não é sobre isso. Mas é o quanto você apazigua internamente essa relação. O parar de julgar, o parar de criticar. Mas isso só é possível quando há uma compreensão do que aconteceu.
do que aconteceu lá atrás. Quando você volta lá e ajusta esses pontos. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês, minhas queridas? Si, bom dia, Si, chegou aí. Rose, Giovana, quem mais tá aqui? Lídia. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para vocês? Quando você compreende isso internamente, quando você modifica isso internamente, é quando você se permite ter mais leveza para receber da vida. É quando você ativa um fluxo do que o movimento que você faz, você entra em fluxo com a vida. Você entra em fluxo. E aí o dinheiro vem. Aí o dinheiro chega. Aí as coisas começam a acontecer. Sabe? Eu não sei se você sabe, tá? Não sei se você já passou por isso. Mas quando você se coloca no fluxo, coisas incríveis acontecem. Coisas inacreditáveis acontecem. Oportunidades que aparecem, pessoas que chegam perto de você, que criam uma conexão com outra pessoa, que de repente surge um negócio interessante, de repente você está fazendo um network, de repente você está fazendo um negócio, e as coisas vão fluindo, fluindo, fluindo. Quando você se apazigua com esse vínculo internamente, você para de se auto-sabotar. Sabe por quê? Porque a autossabotagem é o comportamento de quem quer viver menos. É o comportamento de quem está olhando para a morte. De quem quer viver menos vida. Porque quando você está no fluxo de vida, você se coloca em fluxo, que você sabe que pode ter alguns desafios no caminho, mas está tudo bem, faz parte do processo, eu encaro. O desafio que aparece, para mim, é um desafio que vem para me ensinar algo, para que eu possa ir para o próximo nível, não para me parar. Entende? Então, quando você se coloca nesse fluxo de receber, quando você aceita a sua mãe no seu coração, você aceita a vida. E você aceita o fluxo de vida, dinheiro. Entende? E aí tudo acontece. O dinheiro circula, o dinheiro vira fluxo. Porque dinheiro também, minha querida, dinheiro não é para ficar guardado numa conta bancária embaixo do colchão. Dinheiro, ó, é fluxo. Fluxo. Eu gasto e volta, eu gasto e volta, eu invisto e volta. Tá, Bri, mas não é para deixar o dinheiro na conta bancária? Investido. Investido fazendo mais dinheiro. Não para eu guardar, porque eu me sinto insegura em ficar sem, vibrando na escassez com medo da falta. Entende? Vocês estão entendendo? Minhas mulheres queridas. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Tá virando chavinhas? Me contem. Então, é por isso. Bom dia, Pri, seja bem-vinda. É por isso que o dinheiro não vem. É só por isso que o dinheiro não vem. Só por isso. Estratégia é importante, olhar para o dinheiro com responsabilidade, ter planilha, estrutura. Sim, isso é muito importante. Mas não é só isso. Porque eu tenho certeza que você, como uma boa fazedora, você, como uma mulher que faz tudo, gosta de tudo muito certinho, você já fez tudo. Você já fez tudo que tinha para fazer certinho. Para fazer mais dinheiro, para gerar mais fluxo. A única coisa que você não fez foi olhar para sua mãe. A única coisa que você não fez foi olhar para esse vínculo e consertar ele dentro de você. Não fora. Não um abraço falso, não pedindo desculpas vazio, não eu te amo sem sentido. Dentro de você. A forma como você enxerga a sua mãe. A forma como a sua criança enxergou a sua mãe. Entende? Talvez foi a única coisa que você não fez. E esse é o convite que eu tô aqui fazendo exatamente nesse momento para você. Olha para tua mãe. Olha para esse vínculo. Faz sentido?
E talvez você me pergunte, Bre, por onde que eu começo a consertar isso? Por onde que eu começo a acalmar o meu coração em relação à minha mãe, a parar de julgar, a parar de criticar? Até porque quanto mais eu critico, que eu queria que ela fosse diferente, eu me torno igual, eu tenho certeza que você passa por isso. Você critica a sua mãe, você fala mal da sua mãe e de repente você está igualzinha à mamãe. Somos especialistas nisso. Aquilo que a gente mais critica e rejeita, aquilo que a gente resiste, a gente se torna. Sabe por quê? Porque a vida ela adora jogar as coisas na nossa cara. Se você é tão boa assim, se você diz que você quer ser diferente, querida, então, ó, pega aqui, ó. Pega aqui bem na sua cara que você vai fazer igual. E de fato, a vida coloca a gente em situações parecidíssimas. E aí, que era pra gente fazer diferente, porque a gente é muito foda, a gente faz igualzinha, se não pior. Não é? Ixi, quantas vezes eu falei mal da minha mãe e quando eu vi eu tava fazendo igualzinho. Ai, porque minha mãe é muito vitimista. Ai, porque minha mãe é uma chata. Ai, porque minha mãe não para de falar mal das pessoas. Quando eu vi, eu era a chata vitimista que falava mal das pessoas. Que adorava me achar melhor que os outros. Olha só. Aí o tombo foi grande. Entende? E que nem a Alana falou no início da live, né? Eu tenho facilidade de fazer. Houve uma época da minha vida que eu tinha muita facilidade de fazer e ele escapava, né? Daí, como eu falei, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Só que aí tem uma questão aqui que é de longo prazo, de sustentação. Por quê? Porque quando a gente está no movimento de fazer demais, desenfreado, pode ser que você faça um fluxo grande de dinheiro. Mas vai chegar um momento que o teu corpo, ele vai te parar. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Nosso corpo é a nossa máquina. Ele sente tudo antes. Então, se você não olha para isso dentro de você, o teu corpo, uma hora ele vai dizer assim, se você não parar por bem, eu vou te parar. E aí você vai ser obrigada a olhar para isso. E isso aconteceu comigo. Porque a mulher que faz demais na força do braço não está disposta e disponível para receber. Quer fazer na força do braço, quer receber na força do braço. E aí o corpo ele vai dar um jeito de te parar para que você cure esse feminino machucado. Entende? Deixa eu ver aqui, Lídia. Eu julgava muito a minha mãe, culpava muito ela por toda a minha vida. Até eu fazer uma mudança de mentalidade e fazer uma meditação que me levou à minha criança interior. E lá eu ver que ela não tinha culpa de nada. É muito forte. É muito forte. E assim, gente, o tomar a mãe, o olhar para a mãe é algo ativo. A mãe e o pai, né? Porque a nossa infância vem desde a barriga da nossa mãe até ali até os 18 anos, vamos colocar. Sabe? Porque 16, 17 ainda, né, o nosso cérebro está em formação. O nosso cérebro é muito reação. Muita emoção e reação. E ele não racionaliza. Então é muito de sentir, captei, fiz, sabe? Então a partir dessa na verdade, assim, o nosso cérebro, ele entra na parte mais racional, se eu não me engano. Agora eu não lembro se é com 21 ou se é com 25 anos. Não estou bem lembrada dessa informação. Tem que ler de novo. Mas, enquanto a gente é muita emoção, a gente só vai sentindo, sentindo, sentindo. E vai guardando aquilo. Né? Vai guardando aquelas sensações. Então, aqui o que a Lídia traz é um aspecto muito importante de uma situação que aconteceu, que ela foi lá, viu e ressignificou aquilo. Mas quantas coisas, né, já passando ao longo da vida, em várias esferas, em vários níveis, né, em vários cenários,
que a gente vai se apegando e aquilo ali vai criando na gente camadas, crenças e valores, né, que nós levamos para nossa vida e que vão nos entravando. Então, tomar a mãe, o olhar para a mãe, tanto a mãe quanto o pai, é ativo, é diário, tá? É um convite aqui, ó, que eu tô trazendo para você de autoanálise diária, tá? Por que eu tô falando isso? Eu, consteladora, terapeuta, faz uns 2 ou 3 meses eu fiz uma constelação, uma das várias que eu já fiz para mim, né? E o que que deu? Mamãe. Mamãe. O aspecto ali que eu precisei constelar estava vinculado à minha mãe. Então a gente sempre tem algo um pouquinho a mais. E eu não tô querendo trazer isso aqui como se você tivesse que cavar problema. Não é sobre isso, tá? Não é sobre cavar problema. É sobre quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece os seus padrões, mais consciente e presente você está para olhar para aquilo que você quer, para escolher com consciência e presença, ao invés de ir só no padrão, só alimentando o padrão, só agindo inconscientemente por impulso. Então, o objetivo é sempre que você se conheça um pouco mais, se entenda um pouco mais. Porque essa constelação que eu fiz há uns 2, 3 meses atrás, aquilo ali, assim, ó, nossa, foi uma camada mais profunda que eu acessei de mim mesma. E o autoconhecimento, ele é de camadas. Eu digo que é uma cebola. A gente tira uma camada, entra outra. A gente tira uma camada, acha outra, né? E quanto mais a gente se conhece, menos problema a gente tem. Por quê? Porque os desafios vão aparecendo, eles não têm mais aquela carga, aquele peso dificultoso que tinham antes da gente começar a se autoconhecer. Né? Porque a gente vai compreendendo muitas coisas, a gente vai compreendendo os comportamentos dos outros. E até pesos que a gente trazia em nós, que não eram nossos, a gente solta. E a gente só carrega aquilo que é nosso. A gente só leva na nossa mochila aquilo que de fato é nosso. E o que não nos pertence fica para trás. Entende? E já quero aproveitar, já fazer um gancho aqui, que é justamente na próxima terça, dia 12, pós-Dia das Mães, eu vou fazer uma constelação em grupo para a mãe. Vai ser uma constelação muito linda, no qual eu vou trazer esses conceitos com um pouquinho mais de profundidade. A gente vai fazer um movimento de constelação para olhar para a mãe. Tá? Então, se você se interessou por esse tema, se o que você ouviu aqui nessa live fez sentido para você, conectou para você, se você quer aprender um pouco mais também, dia 12 de maio, às 7h30 da noite, online via Zoom. Tá? Então, se você quiser participar, me manda aqui a palavra mãe ou me manda no direct a palavra mãe, que eu libero o acesso para você. O valor de participação é só R$ 37,00. E é uma noite 100% online, ao vivo. E incrível, tá? A gente já passou por algumas outras constelações aqui nos últimos dias, nesse grupo. E a mulherada, assim, amou. Quem estava presente ficou muito contente, gerou um movimento na sua vida. E agora a gente vai olhar para esse aspecto tão importante que é a mãe. A gente já falou de prosperidade, a gente já falou de relacionamentos. E agora a gente vai falar de mãe. A gente está nesse terceiro encontro de constelação em grupo. Então, se fizer sentido para você, olhar um pouquinho mais para esse tema, aprofundar um pouco mais na sua vida, principalmente, né, já que a gente está se aproximando aí do Dia das Mães, venha para a próxima constelação em grupo, que nós vamos constelar a mamãe. Nós vamos olhar para esse tema, nós vamos aprender um pouco mais, eu vou um pouquinho mais profundo do que eu estou trazendo aqui na live sobre esse tema, e depois a gente faz a constelação. Então, se você tiver dúvida, também me chama ali no direct, que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, minhas queridas, deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Não, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Então, não é sobre culpa, é sobre consciência. Se permita olhar para a fonte. A gente fala que mãe é a nossa ponte, a nossa fonte e o nosso veículo para a vida. Então, quando a gente se apazigua com esse vínculo que é tão importante, que é a mãe, tudo vai ficando diferente. O fluxo de vida é diferente. E quem vive isso sabe. Quem se permite viver isso sabe e sente. Quando sente, sabe. Não tem como.
Então, fica aqui meu convite, quem sentir de participar, 12 de maio, terça-feira, sem ser amanhã, a próxima, 7h30 da noite, online, via Zoom, tá? Somente R$ 37. Só me chamar para garantir o teu acesso. Levem essa reflexão com você, pense sobre isso, administre um pouquinho mais isso dentro de você, o que você viu e ouviu nessa live, e seguimos juntas e conectadas. Que essa semana seja extremamente incrível, que tudo que você tocar vire ouro, que Deus abençoe você e a sua família. Um grande beijo e até a próxima!